Fala, meus guerreiros! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e satisfação receber você aqui comigo. O Python é muito prático e ele tem muitas possibilidades de aplicação. É como se fosse um canivete suíço. Lembra aquele canivete que você compra que tem várias utilidades, que tem, por exemplo, uma tesoura, uma faca? Então, esse é o Python para quem principalmente trabalha na área de dados. E por isso, vamos dar prosseguimento ao nosso curso Dominando Python para que você realmente aprenda a usar essa ferramenta tão poderosa. Roda o VT Produção. Antes da gente começar de fato essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você. E como você pode fazer isso? Curtindo, comentando esse vídeo e principalmente se inscrevendo no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe para o maior número possível de pessoas. Hoje nós iremos falar sobre loops, ou melhor dizendo, blocos de repetição. Quando nós iremos utilizar os loops? Toda vez que nós precisarmos de garantir com que um bloco de código ou instruções seja repetido diversas vezes. 2, 3, 10, 1 milhão, não importa a quantidade de vezes. Deixa eu avançar. Vamos observar essa determinada situação. Suponha que eu queira construir um programa que calcule a média de alunos de uma escola. A média da nota deles. Suponha que eu tenha 10 alunos. Então, obviamente, eu vou ter 10 notas. Até agora, com o conhecimento que a gente tem, uma possibilidade seria o quê? Eu coletar nota uma por uma. Então, observe o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou solicitando para o usuário a primeira nota. Estou convertendo para o valor float, porque o comando input devolve uma string, e nota não pode ser uma string, uma vez que é um valor real. E eu estou armazenando dentro de uma variável chamada nota. Aqui eu tenho a primeira nota. E se eu precisar da segunda nota? Eu iria criar outra variável, né? Seria outra linha de código aqui, chamado nota 1, recebe float, input, informe a nota 1. Se fosse a nota 2, nota 2, recebe float, input, informe a nota 2. Nota 3, então eu faria isso aqui 10 vezes. Agora imagina que fosse 1000 notas. Você não iria criar 1000 linhas. Não faz o menor sentido. 10 eu acho até inviável. Até 2, 3, até que faz sentido. Agora, se passar de 7, 8, realmente não é legal e não precisa ser assim. Porque para isso existem os blocos de código. Na verdade, existem os loops. E nós utilizamos dois comandos para garantir os loops. Para construir os loops. Nós iremos estudar cada um deles. É o for e o while. Então, para essa situação aqui, você pode utilizar tanto o comando for como o comando while. Por quê? Eu vou precisar repetir esse bloco de código diversas vezes. Neste caso aqui, como é que a gente faria a média? A média nada mais é do que a soma das notas dividido pela quantidade de alunos. Então, eu tenho que pegar todas as notas e depois dividir pela quantidade. Então, aqui eu estou coletando as notas e eu vou somar elas, certo? Essa variável soma aqui vai guardar a soma de todas as notas. E no final, como é que seria o cálculo da média? Pega a soma das notas e divide pela quantidade de alunos. Comando for. O comando for é utilizado quando conhecemos previamente o número de iterações. Perceba que eu falei iterações e não interações. Iterações significa repetições. Então, você vai utilizar esse comando quando você conhece quantas repetições irão ser executadas. 10, 20, 30.
Condição de parada é até atingir um limite especificado, que você passa anteriormente. Utilizado para percorrer listas, tuplas, vetores. E esses assuntos de listas, tuplas e vetores nós iremos falar mais adiante no nosso curso. Note as palavras reservadas abaixo. Então, como ele funciona? Qual é a sintaxe? Como ele deve ser utilizado? For e aqui in. Aqui é a sua variável de controle e aqui é o item a percorrer. No item a percorrer pode ser uma lista, uma tupla, um dicionário ou qualquer outro objeto Python que seja possível você percorrer ele. Beleza? E dentro aqui tem um bloco de código que irá se repetir. Pode ser qualquer coisa aqui dentro, beleza? Observe ainda a indentação. Aqui está dentro do comando for. Como eu sei? Porque existe um espaço. E esse espaço aqui não é apenas por questão de organização de código, e sim por questões de sintaxe. A linguagem Python, ela interpreta a indentação como um comando dentro do outro. Então, quando eu coloco esse espaço aqui, quando eu indento o código, eu estou dizendo para o interpretador da linguagem que esse comando aqui, abaixo, está dentro do comando for. Beleza? Já esse aqui está fora. Perceba que está na mesma alinhado, né? E já o comando while é utilizado quando não conhecemos previamente o número de interações. Você não sabe, pode ser 2, 3. E aqui vai ter uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o comando while será executado. Beleza? Como ele funciona? Como é a sintaxe dele? O while, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Aqui você vai especificar a condição. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar aqui embaixo. Aqui vai ter um bloco de um código qualquer e aqui o fim dele. Beleza? Perceba que aqui tem 2 pontos depois do for e aqui depois do while também há 2 pontos. Vamos ver exemplos na prática. Então vamos ver exemplos práticos. Em Python, existem diversas funções praticamente para os mais variados fins. Uma dessas funções é chamada range. O que a range faz? Ela retorna uma sequência de valores inteiros, sendo que o início e o fim da sequência é você que determina. Eu quero uma sequência de 1 a 10, eu quero uma sequência de 1 a 1 milhão. Beleza? Mas suponha que, por exemplo, eu não saiba utilizar essa função. Toda vez que você estiver em dúvida quanto ao uso de uma determinada função na linguagem Python, você pode contar com help. Help, abre e fecha parêntese, e dentro do parêntese você vai passar o nome da função, help de range. Eu estou dizendo que para o Python, ao executar essa célula, Python, pelo amor de Deus, ajude-me a descobrir como funciona essa função. Eu não sei. Vamos executar isso aqui. E aí ele vai te dar uma breve explicação do que é essa função. Nós iremos ter uma aula sobre funções e objetos em Python. Python tudo é objeto. Então aqui vai retornar um objeto que produz uma sequência de valores inteiros. Do início, que é inclusivo, para o fim, que é exclusivo. Step quer dizer o quê? Passo a passo, de acordo com o incremento. E você pode chamar ela de duas maneiras. Você pode passar a range com o fim, né, especificando o fim, o stop é o fim, ou então você pode especificar o início da sequência, o fim da sequência, e ainda, como comando opcional, o step. O que é o step? É o passo a passo. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, vamos ver um exemplo prático com o uso dessa função. Suponha que eu queira gerar uma sequência de valores inteiros de 0 até 9. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou chamar a range de 0 até 10 e aqui 1. Esse 0 é o início da sequência. Esse 10 é o fim da sequência. E esse 1 é de quanto em quanto vai contar. Eu posso contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3.
0 é inclusivo, então ele começa a contar a partir de 0. 10 é exclusivo, então aqui ele vai contar, na verdade, de 0 até 9. E ele vai contar de 1 em 1. 0, 1, 2, 3 e assim vai. Só que essa função range ela vai retornar um objeto range. Se você quer colocar isso no formato de uma sequência, como se fosse uma lista, você precisa converter isso para uma lista. Por isso que eu estou utilizando a palavra list. Não se preocupe agora quanto ao uso dessa palavra em si. Nós iremos ter uma aula para falar sobre listas. E eu vou guardar dentro de uma variável chamada sequência. E no final eu vou reproduzir o resultado dessa variável. Vou executar isso aqui. Então perceba que ele contou de 0 até 9. Quando ele está contando de 1 em 1, você não precisa passar esse 1 aqui, ó. Você pode passar ou não. Se for de 1 em 1, você pode passar ou não. Agora, se for de 2 ele contar de 2 em 2, de 3 em 3, você precisa passar, beleza? Ó, se eu não passar, vou colocar mais uma coisa aqui. Ele vai contar de 0 até 9, vai contar de 1 em 1 da mesma maneira. O padrão ele é contar de 1 em 1. Por isso que quando você está contando de 1 em 1, você não precisa passar. Você pode passar ou não. Agora, se eu quiser contar de 2 em 2, como é que seria? Ao invés de colocar 1, eu vou colocar simplesmente 2. Ele vai contar de 0 até 10, sendo que 10 é exclusivo, então vai ser de 0 até 9, vai de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Vai de 2 em 2. O 9 não entrou, né? Beleza? Agora vai começar a brincadeira. Como eu poderia, por exemplo, contar de 0 até 9, contando de 1 em 1 e utilizar o comando for. Ou melhor dizendo, mostrar na tela esse passo a passo, essa contagem que vai de 0 até 9. Com a seguinte mensagem, estou no número X. Então, uma forma da gente resolver isso aqui seria combinando os comandos range e combinando o comando for. O comando range, conforme nós estávamos estudando, ele vai gerar uma sequência de valores inteiros. E você vai dizer o início e o fim. Perceba que neste caso aqui, 0, 10 e 1. Significa o quê? Que eu vou gerar uma sequência que começa em 0, termina em 10, sendo que é exclusivo. E eu vou gerar essa sequência com o critério de 1 em 1. Então, eu vou gerar números de 0 até 9 de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso aqui vai retornar uma lista, né? Que é uma sequência de valores. E eu vou criar uma variável chamada número que vai percorrer essa lista. For número in range. E para cada execução, eu vou mostrar o número na tela. Vamos ver isso aqui. Então, deixa eu abrir aqui no Paint com vocês. Então, a range é como se ela estivesse retornando para nós, ao invés de uma variável, 10 variáveis. Na verdade, é uma variável só que ela consegue armazenar 10 valores. Então, aqui vai ter espaço para 10 valores. Então, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São quantos? De 0 até 9. São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela vai gerar de 0 até 9, né? 10 exclusivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, comecei em 0, né?
Não começa em 1. 0 é inclusivo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou criar uma variável de controle chamada número. Vou colocar aqui como preto, número. Então, olha só. Na primeira execução, for número em range de 0 até 10, de 1 em 1. Então, na primeira execução, número vai receber o valor que está aqui dentro, ou seja, vai receber 0, beleza? E ele vai mostrar na tela, estou no número, qual é o valor de número? 0. Aí ele vai para a próxima passada, próxima iteração. E agora, o número vai estar valendo quanto? O número vai estar valendo 1, né? Ele deixa de valer 0, e aqui vai valer quanto? Vai valer 1. Vou colocar 1 aqui. Beleza? Aí ele vai mostrar na tela, estou no número 1. Aí depois vai para a terceira execução. Na terceira execução, quanto vai estar valendo o número? O número vai estar valendo quanto, pessoal? Vai estar valendo 2. O número vai estar valendo 2. Aí ele vai mostrar na tela, estou no número 2. Na próxima execução, o número vai estar valendo quanto? Vai estar valendo 3. Deixa de valer 2, vai valer 3. E assim sucessivamente. Ele vai de 0 até 9. No caso, estou no número, vai mostrando, né, a cada execução aonde ele está. Então perceba que esse comando aqui dentro do for, ele se repete 10 vezes. Eu estou mostrando um print, mostrando algo na tela, mas eu poderia estar fazendo qualquer tipo de processamento aqui interno, beleza? Eu vou executar essa célula aqui, olha aí, vai de 0 até 9 mostrando, estou no número 0, estou no número 1. Agora, se eu quisesse percorrer de 1 até 10, e fosse de 1 eu quisesse desconsiderar o 0, de 1 até 10, então, vai mudar o intervalo da range. Eu vou percorrer de 1 até 11, porque eu não posso percorrer até 10, porque 10 é exclusivo. Então, vai de 1 até 11 e eu vou contando de 1 em 1. Isso aqui vai gerar uma lista, uma sequência para nós, que é como se fosse uma variável com vários quadradinhos. Com quantos quadradinhos? 10 quadradinhos. E vou atribuir os valores lá dentro. E o número, ele vai olhar, né, essas execuções. Na primeira execução vai estar valendo 1, na segunda execução vai estar valendo 2, e assim sucessivamente. Isso aqui é igual a isso aqui, só que aqui eu estou contando de 1 até 11. Estou mudando o intervalo. Vamos executar. Olha aí. Estou no número 1, 2, 3, até chegar no número 10. E se eu quiser contar de 2 em 2, como é que a gente poderia fazer isso? Eu vou mudar o incremento, o passo a passo da range. Vai ser de 0 até 10 e eu vou contar de 2 em 2. Isso vai gerar uma sequência e com essa sequência eu vou usar o for para percorrer ela, mostrando na tela onde eu estou a cada execução. Beleza? Vai ser de 0 até 2, vai contar de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8. Então, na tela, se você pudesse representar isso aqui, ele vai estar criando o quê, pessoal? Vai estar criando um quadradinho lá, que é uma variável, como se fosse com 8 posições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desconsidere esse último aqui.
Então, vai ser de 0 até 10 de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8, né? 0, 2, 4, 6, 8. Então, na verdade, nem vai ter tudo isso aqui, né? Vai ter menos, né? Ele não vai criar 8, porque ele está contando de 2 em 2. Ele vai criar, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Porque de 0 até 10... E o 10 é exclusivo, então ele não entra, né? Então, é 0, 2, 4, 6 e 8. Então, ele criou a sequência. Ela tem quantas posições? 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou criar uma variável chamada número, né? Que é a variável de controle do laço. Que ela vai ficar olhando, né? Na primeira execução, o número vai estar valendo quanto? Que ele vai mostrar aqui na tela. Estou no número, então, vai estar valendo 0. Na próxima execução aqui, né? Vai voltar. Na próxima execução, o número vai estar valendo quanto? Vai estar valendo 2. Vai mostrar na tela. Estou no número 2. Na próxima execução, o número vai estar valendo quanto? Vai estar valendo 4, né? Ele vai mostrar na tela. Estou no número 2. E vai vir para a próxima execução. Agora, o número vai estar valendo quanto, pessoal? Vai estar valendo 4, né? Ao invés de valer 2, vai valer 4. E vai mostrar na tela, estou no número tanto, número 4. Vai voltar na próxima execução. O número vai estar valendo quanto? Vai estar valendo 6. Não vai valer mais 4. Vai estar valendo 6. Vai mostrar na tela, estou no número 6. Na próxima execução, vai voltar, né? Número vai estar valendo 8. Então, ele deixa de valer 6 e vai valer 8. Beleza? Vai mostrar, estou no número 8. E depois, na próxima execução, voltando para lá, opa, não tem mais o que executar. Beleza? Então, perceba que esse comando aqui se repete diversas vezes. No caso, vai se repetir 5 vezes. Beleza? Esse número aqui é uma variável de controle que eu uso para percorrer a sequência de valores gerados pela função range. Olha aí. 0, 2, 4, 6 e 8. Contando de 0 até 10, contando de 2 em 2. Se eu quisesse exibir números pares entre 0 e 10, eu posso gerar a sequência através da função range de 0 até 10, contando de 1 em 1, e criar uma variável de controle chamada número para percorrer essa sequência. For número in range de 0 até 10, percorrendo de 1 em 1. Beleza? E aqui, como é que eu sei que o número é par ou não? Eu posso verificar se ele é divisível por 2. Se isso for verdade, eu estou diante de um número par. E eu posso exibir na tela. Número par. Caso contrário, eu não vou fazer nada. Então, vamos executar isso aqui. Aí vai mostrar todos os números pares de 0 até 10. Sendo que 10 é exclusivo, porque é número par também, né? Então, vai percorrer de 0 até 9. Ou então, e se eu quiser mostrar apenas os números ímpares? É só negar essa condição aqui, né? São os números que não são divisíveis por 2. Aí. For número range de 0 até 10. E eu verifico se o número aqui não é divisível por 2. Caso isso for verdade, eu estou diante de um número ímpar, né? Perceba que aqui eu não especifiquei o incremento, porque o incremento está de 1 em 1. Então, o segredo para utilizar o for é você definir a sequência que você vai percorrer. Ela tem que ter sido criada anteriormente, né? Neste caso é uma sequência de valores inteiros, mas poderia ser qualquer outra sequência. E depois você vai criar uma variável de controle, nesse caso aqui eu chamei número, mas pode ser outro nome, para percorrer essa sequência. Beleza? E aqui dentro é o comando que você vai se repetir diversas vezes, né? No caso aqui, de acordo com essa condição. Beleza? Você pode também utilizar não apenas o comando for, como comando de repetição, mas também o comando while.
A diferença é que o while você não sabe o número de interações, o número de repetições. E o comando for você sabe. Aqui, quando eu defino a sequência, no caso de 0 até 10, de 1 eu vou percorrer esse bloco aqui quantas vezes? 9 vezes, né? Eu já sei. E quando eu vou usar o comando while, eu não sei. Então, como a gente vai fazer? A gente precisa ter um cuidado maior quando a gente está utilizando o comando while. Para fazer o comando while funcionar, nós precisamos inicializar a variável de controle, que é a variável que vai ficar dentro do laço, beleza? No caso aqui eu estou chamando de contador. Passo número 2, definir a condição de parada, ou seja, enquanto a condição verdadeira for atendida, ele vai ficar no loop. E por último, especificar um incremento. No for nós precisamos fazer nada disso, mas com o comando while nós precisamos. Repetindo, então, inicializar a variável de controle antes do laço, antes do comando while. 2, especificar a condição de parada, ou seja, a condição de execução, enquanto ela for atendida, vai ser verdade. E por último, especificar o incremento, beleza? Então, neste caso aqui, se eu quiser percorrer contar de 1 até 10, eu primeiro vou ter que criar uma variável contador e vou atribuir um valor 0. É como se eu estivesse literalmente especificando o início da minha sequência, 0. E aqui, uma condição de parada. Eu quero que isso aqui se repita enquanto, né, o while significa enquanto o contador for menor do que 10. Enquanto ele for menor do que 10, repita isso aqui, beleza? Enquanto essa condição for verdade, repita, enquanto o contador for menor do que 10, faça isso. Aí eu vou mostrar na tela, estou no número, mostrando o contador, e depois, né, que eu mostrei na tela, eu vou fazer o incremento, que é como se fosse isso aqui, ó. Beleza? Então, eu vou fazer com que o contador, ao invés de receber 0, some mais 1. Na próxima passada, o contador vai ficar com o valor 1. 1 é menor do que 10? Sim. Aí ele vai mostrar na tela, estou no número 1. Aí ele vai fazer novamente o incremento. Vai ficar 1 mais 1, o contador vai ficar 2. 2 é menor do que 10? Sim. Ele vai fazer isso até atingir a condição de parada. Vamos executar isso aqui. Olha aí, vai contar de 0 até 9. Quando chegar em 10, né? 10 é menor do que 10? Não. Aí ele interrompe o laço. Beleza? Como eu poderia fazer esse mesmo exercício mostrando os números pares? Então, eu vou inicializar o contador com 0. A condição de parada tem que ser menor do que 10, então eu vou de 0 até 9, beleza? E eu vou verificar se o contador é divisível por 2. Se o contador for divisível por 2, quer dizer que eu estou diante de um número par. Caso contrário, eu tenho um número ímpar. Então, eu verifico se o contador for divisível por 2, então realmente é um número par. Caso contrário, não é. E a cada execução eu vou incrementando, né? No caso, eu vou incrementar de 1 em 1. Vou executar isso aqui. Ele vai exibir todos os números pares de 0 até 8. Beleza? Você pode perfeitamente utilizar o comando while com else. O que é o else? O else é o senão. Ele vai ser chamado quando o seu while for interrompido. Acabou a execução do while aqui, né? Ele chegou na condição de parada, vai chamar o else. É opcional, você pode utilizar ou não. Perceba este caso aqui, eu vou mostrar os números de 0 até 9, todos os números pares, ok? Que é esse exercício anterior. E quando chegar no final, eu vou mostrar uma mensagem na tela dizendo que o comando while foi devidamente encerrado. Vamos executar isso aqui na tela? Ó, 0, 2, 4, 6 e 8. O comando while foi devidamente encerrado, beleza? Ele terminou o while e foi para cá. Agora vamos falar sobre break e continue. Os comandos break e continue são utilizados com laço de repetição, ou seja, você pode utilizar tanto com o comando for como com while, sendo opcional o seu uso. O comando break ele vai interromper o laço, enquanto o comando continue vai dar prosseguimento. Vamos ver um exemplo na prática como funciona. Suponha que eu queira exibir todos os números pares de 0 e 9, entre 0 e 9, interrompendo no número 6.
Então, uma possibilidade, uma proposta de solução seria essa. Então, eu vou usar a função range para gerar a sequência de valores, começando em 0, terminando em 10, vai de 1 em 1, e vou utilizar um comando for número em range de 0 até 10, vai de 1 em 1. Se o número for divisível por 2, significa que é um número par. Então, eu vou mostrar na tela e eu vou mostrar qual é esse número. O número par, e aqui eu vou mostrar o número. Se o número em questão for igual ao 6, significa que o loop vai ser interrompido. Vou mostrar uma mensagem na tela dizendo loop interrompido e eu vou dar break. No momento que eu dar break aqui, ele vai ser encerrado for. Ele não vai dar prosseguimento à sequência. O próximo número seria o número 7. Depois o número 8, mas quando eu faço isso aqui, quando ele chegar no número 6, ele vai interromper bruscamente o laço. É isso que o comando faz, break. Vamos executar? Olha lá, número 0, 2, 4, 6. Quando chegou no 6, opa, loop interrompido. Eu poderia mostrar todos os números pares, só que sem utilizar o if? Sim, eu posso gerar uma sequência, por exemplo, com a função range de 0 até 10, né? E eu vou contando de 2 em 2. Beleza? E quando eu chegar no número 6 aqui, eu vou interromper o laço, vou dar um break. Então, você pode, para verificar se o número par, você pode fazer essa solução aqui, né? Fazer esse teste condicional. Ou então, você pode simplesmente usar a função range para contar de 2 em 2. Ele vai ser interrompido aqui quando chegar no número 6. Olha lá. Quando chega no número 6, loop interrompido. E agora, eu vou construir um exemplo exibindo os números pares entre 0 e 10, dando uma mensagem no número 6 e interrompendo o número 8. Então, aqui eu vou usar a função range e eu vou de 2 em 2 e vou mostrar na tela. Esses números vão ser números pares. Quando eu chegar no número 6, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Pode ser, por exemplo, cheguei no número, só que eu não vou interromper o laço, eu vou dar um prosseguimento. Por isso que eu estou utilizando o comando continue. Quando eu chegar no número 8, eu vou interromper o laço. Beleza? Vamos executar isso aqui. Olha lá, 0, 1, 0, 2, 4, 6. Cheguei no número 6. Beleza? Só que ele prosseguiu o laço. E depois, quando ele chegar no número 8, ele interrompe o laço. Beleza? A gente tem que ter um cuidado para não cair numa coisa chamada loop infinito. O que é um loop infinito? É um loop que não tem ele não chega a ser encerrado. A condição de teste sempre é verdadeira. Isso pode acontecer com o while, porque o while ele não tem um número certo de iterações, de repetições. Quem define vai ser você. Se você não colocar uma condição em que haja uma parada, ele vai ficar a vida toda lá, ok? Você deve, então, ter esse cuidado, porque isso aqui é um erro. Então, vamos ver um exemplo na prática. Então, eu vou pedir para o usuário um determinado nome e vou guardar dentro da variável nome. Enquanto o nome for verdadeiro, ou seja, enquanto o nome tiver algo, eu vou solicitar para o usuário o nome. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui Roger. E eu vou executar isso aqui. Vou colocar, por exemplo, Roger. Opa, olha aí. Toda vez ele está pedindo o nome, isso aqui nunca vai ser interrompido. Carlos, porque ele está pedindo o nome e toda vez o nome é verdadeiro, sim, porque é diferente de vazio, né? Então ele vai ficar a vida toda aqui. Então, perceba que eu estou num loop infinito, porque essa condição sempre vai ser verdadeira, nunca vai ser falsa. Vou interromper o kernel aqui, senão ele vai ficar executando a vida toda. Beleza? E é isso, gente. Quando você utiliza o comando while, você deve especificar uma condição de parada. A condição de parada aqui poderia, por exemplo, mostrar ao usuário se ele deseja continuar ou não. Ok? Então, eu vou solicitar para o usuário um nome. Na verdade, vamos lá. Primeiro eu vou criar uma variável, eu vou colocar um valor dentro dela. S de sim. Depois eu vou solicitar para o usuário um nome. Enquanto a opção for diferente de não, o programa prossegue. Então, eu vou solicitar novamente o nome, né? Ele vai digitando nomes até ele não querer mais. Aí depois eu pergunto para ele, você deseja continuar?
N para não. Quando chegar, e eu vou guardar esse valor dentro dessa variável aqui. Enquanto a opção for diferente de não, ele fica pedindo um nome para o usuário. Quando a opção for igual ao não, com N maiúsculo, né? Aí ele interrompe o laço. Então vamos lá, colocar, por exemplo, aqui Roger. Deseja continuar? Roger. Se ele digitar qualquer coisa diferente de não, o programa continua em execução. Maria. Então, colocar X, beleza, colocar outro nome, Carlos. Agora eu quero interromper, então vou colocar N maiúsculo. Pronto, o programa é interrompido, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Deixe-me saber que essa aula foi importante para você nos comentários. Segue também uma lista para você praticar. Lembre-se que apenas eu sou o seu tutor. O aprendizado não depende de apenas de mim, mas principalmente de você. Eu te mostro apenas o caminho das pedras, mas é você que vai trilhar. E é isso, meus guerreiros. Um beijo no coração e até mais.